tá? Então nós agradecemos a presença de todos. Então hoje nós recebemos aqui o senhor Ervino, né, onde vai apresentar um projeto cultural, tá? Então nós temos também a presença da secretária, professora Georgina, né, a vereadora Mara, né, Neymar, gerente do Sicredi, né, professores, alunos então, né, da nossa escola, onde a gente vai ouvir, né, o professor aqui ele vai nos apresentar um pouquinho, desse projeto, né, a sua obra que está aqui presente, então vamos prestar atenção, tá pessoal? Bem-vindo. Tá bom, muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado pela gentileza de vocês em estarem aqui hoje de manhã. Meu nome é Ervino Paulo Vogelmann, né? E é uma satisfação muito grande eu estar aqui e trazendo esse projeto até a localidade de Cruz Alta. Falei semana passada com a secretária Georgina, né? Conversamos, agendamos, conseguimos fazer um agendamento bem direitinho. Então, vou explicar um pouco do projeto para vocês e depois vou ter o maior prazer em distribuir alguns exemplares do livro. Não sei se nós temos para todo mundo, né, mas porque nós estamos dividindo a sessão autógrafo hoje, mas eu preciso dizer primeiro que esse projeto cultural, ele recebe recursos da Lei 195/2022, que é a Lei Paulo Gustavo. E é o Ministério da Cultura e a Secretaria de Cultura do Estado que apresentam o projeto, que tem este nome, A Saga de um Herói Negro em Quadrinhos. Tá? É, na verdade, o projeto ele tem esse incentivo aí, né, através do Procultura, da Lei Paulo Gustavo, então também, né, da Secretaria de Cultura do Estado, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O projeto ele tem algumas etapas, né? Hoje aqui, na verdade, é a primeira etapa do projeto, né, que é a sessão autógrafo. Na sessão autógrafo, o que que a gente faz? Eu tenho muita satisfação em trazer o livro para vocês. O livro ele tem um título meio pesado, né? O título do livro é O Cortador de Cabeças. Né? Esse livro, hoje, vai ser entregue nas mãos de vocês para vocês fazerem a leitura. Vai ser disponibilizado também o arquivo digital do livro. Então, depois eu vou passar para a diretora o link e distribuir para todo mundo. Vai ficar bem tranquilo, tá? Todo mundo vai poder acessar. O que que acontece? Vai acontecer aqui também em Colorado, no dia 22, uma oficina de desenho. Né? E nós temos também uma oficina de contação de história. Na oficina de desenho, vem um designer ilustrador, ele vai ensinar as crianças a começar o desenho. E na oficina de contação de história, vem a versão do livro em quadrinhos. Daí, enquanto você conta a história, depois os que participam da oficina de contação de história vão poder receber a revista. Né? Então, deixa eu falar um pouquinho do que é esse, quem é esse personagem aí, né? Quem é essa pessoa que faz parte do livro aí, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês me conhecer um pouco melhor, né? Eu comecei a escrever com 12 anos de idade. Quem tem 12 anos aqui já? Tá na hora de começar a escrever. Por quê? Porque se eu conseguir escrever com 12, vocês já podem começar. Né? Sabem como é que eu comecei a escrever com 12 anos? Eu estava na quinta série, eu acho, com 12 anos. Porque eu, tecnicamente, rodei na primeira série. Eu fugia da escola na primeira série. E daí a minha mãe me pegou um dia e disse, onde é que tu tá indo? Né? Nós somos uma família muito grande, né? Meu pai, minha mãe e mais meus irmãos eram 15 no total. Então eu fico pensando que a minha mãe tinha um pouco de dificuldade, né? Quando faltava um, ela passava a vista grossa e nem sabia onde é que a gente estava. Imaginava que estava na escola. Mas eu e um amigo fugíamos na hora do recreio e nos escondíamos em casa. Maior burrice, né? Tive que estudar um ano a mais, né? Mas depois, lá pela quinta série, as professoras fizeram um concurso de poesia na escola. E nos desafiaram a escrever um verso com 4 linhas sobre o Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, o meu verso foi um dos escolhidos. Daí vocês imaginem a importância disso, né?
Eu e mais 4 alunos, colegas, foram escolhidos os versos, e ela disse: "Ó, os versos de vocês ficaram muito bonitos, então vocês vão receber um prêmio com isso". Oh, que coisa bem boa, né, receber um prêmio. E o nosso prêmio foi qual? Como eu sou de Carazinho, na frente da rodoviária, tem uma estátua do bombeador lá. Quem foi a Carazinho, quem passou por lá, tem umas bandeiras, tem a estátua do bombeador. As professoras levaram nós 4 lá, fizeram uma foto na estátua do bombeador, e ali perto da escolinha onde eu estudava, que era o Rodolfo Bolzani, tinha um moinho de farinha, uma esquina para frente. E elas convenceram o dono do moinho a utilizar a foto num calendário dele. Então vocês imaginem, a gente ficou famoso, né? Hã? Nós 4 numa foto de calendário, né, por causa de um verso sobre o Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a pensar, né: "Bah, mas se eu fiz os versos e ela achou tão bom, vou continuar escrevendo". E foi isso que eu fiz. Então hoje eu tenho praticamente são 8 títulos publicados, né. Eu só vou chamar a atenção de um aqui, porque ele faz referência aos 12 anos ainda. Eh, Este livro é um livro de poesia e pequenos trechos de escrita. Chama-se Trechos da Vida, Memórias dos Anos de Chumbo. Eu estava agora já com quase 60 anos, hoje eu estou com 65, e eu achei esses escritos do tempo que eu tinha 12 anos. Então eu escrevi isso, né, quando eu tinha 1972 até 1982, que foi o período da ditadura. Passei para o meu editor, ele disse: "Bah, vamos publicar isso". Eu digo: "Mas e a revisão, né, como é que faz isso? Tem que revisar isso aí". "Não, vamos manter o texto original". Foi publicado com o texto original. Por quê? O que que o editor falou? "Já que isso é do período da ditadura, vamos ver como é que funcionava a tua cabeça de adolescente no período da ditadura". E é impressionante, isso tem que dizer, né, como os escritos, como isso influencia a gente, né. Como é que eu vou dizer, as diretrizes da educação da época, né, estão muito presentes nos textos que eu escrevo. Então é muito importante isso, que cada tempo vai marcar a gente de algum jeito ou do outro. E o mais importante dessa minha introdução é dizer que todos que estão aqui precisam começar a escrever alguma coisa sobre sua vida, né, porque nunca é tarde para começar, mas quem começa cedo às vezes tem uma vantagem, tá. Então isso aqui é só para vocês me conhecerem um pouquinho. Se vocês derem um Google com o meu nome na internet, aí vocês vão poder ver alguma coisa também, mas isso não é relevante. O relevante é hoje, né. Hoje o que que nós temos? Nós temos o livro O Cortador de Cabeças, que foi transformado, por causa desse projeto do Procultura, em história em quadrinho também, né. Mas quem é esse personagem? E eu descobri que aqui a Georgina me disse que tem um núcleo quilombola aqui também. Eu acho assim, é muito importante resgatar isso também, gente, porque assim, eh, esse esse personagem que vocês estão vendo aqui, ele existiu. O personagem da história do livro é baseado nesse personagem real, né. Então o soldado imperial verdadeiro é esse que se chama Adão Latorre, é o personagem onde eu inspirei a história do livro. Adão Latorre era um uruguaio, né, e na verdade nós precisamos entender que na época em que os acontecimentos se deram, né, porque ele nasceu, na verdade, em 1835. Vocês lembram o que que começou aqui no Rio Grande do Sul em 1835? Ajuda aí. Revolução Farroupilha. Sabem quantos anos ela durou? 10 anos, né. Foram 10 anos que a gauchada se encontrava nas coxilha e se atracava como diz o gaúcho, na peleia, na briga, né. Por quê? Porque eles pensavam diferente, né. Uns defendiam, né, o império e outros já estavam querendo, né, tomar o Rio Grande do Sul e tomar o próprio Uruguai, né, e separar isso do Brasil. Então a primeira luta foi essa também, né, de manter o Rio Grande do Sul junto ao nosso estado brasileiro e de proteger o Uruguai para que ele fosse independente, né. O Brasil era muito a favor de manter o Uruguai independente. Mas a gente sabe que naquela época, se e vocês sabem que a Revolução Farroupilha, quem ganhou essa guerra? Não foram os Farroupilha, né. Farroupilhas
foram os orgulhosos, né, que contaram a história, a gente conta isso com orgulho, mas fomos derrotados, né? Nós fomos derrotados. Mas isso, gente, por que que a gente traz isso? A derrota, ela faz parte da nossa história. Às vezes, talvez você tenha feito alguma coisa que tu não gosta muito de mostrar também, não é? Mas isso é parte da tua vida. É isso que te trouxe até aqui. Então não tem problema. Pode contar isso que tu fez, porque se passou na tua vida, se tu passou por isso, ela se tornou positiva, né? E o Adão Latorre foi ele viveu até 1923. A última luta que ele se envolveu foi na Revolução de 1923. Você consegue ter uma ideia quantos anos ele já tinha? Viu? Olha aí, é aniversário dele, né? É, aniversário do Adão hoje, ó, uma data importante para ele também, né? Bem lembrado. Eu não tinha me dado por conta. Mas é o seguinte, vocês imaginam assim, um soldado imperial que nasceu em 1835 e lutou para manter as fronteiras do Brasil até 1923. Quem é bom de matemática faz uma conta para mim aí. Quantos anos esse personagem tinha em 1923? 1835 até 1900 é 65, né? 65 mais 23. Imagine um soldado com 88 anos no campo de batalha. Então, dá para pensar assim, pô, que saúde que essa pessoa tinha, né? E que vontade de uma luta, né? Que vontade de lutar, né? De defender o seu solo, de proteger o seu território. Talvez isso também tem que estar por trás, né? Senão, tu não vai para a luta. Ainda que a história nos diz que os gaúchos sempre foram guerreiros. Não é à toa que nós lutamos até contra o Cepete Araju, que quase nos derrotou, né? Mas assim, o povo daqui sempre foi muito guerreiro. Existe uma anotação histórica que é de fora, então ela é isenta. O Charles Darwin, vocês já ouviram falar o nome Charles Darwin? Charles Darwin foi um naturalista, ele estuda a natureza, os animais, as plantas, né? E a coroa inglesa mandou ele aqui para a América do Sul, nos anos 1800 e pouco, para ele investigar que tipo de vida tinha aqui, né? Como eram as plantas, né? O que tinha de animais, que pessoas moravam aqui. E vejam bem, gente, ele registrou duas ou três linhas no diário dele, que ele disse assim: conheci um povo hoje muito aguerrido, e eles se chamam os gaúchos. Ele era inglês, né? Então ele não conseguia dizer gaúcho. Ele diz os gaúchos. Os gaúchos, eles são extremamente, né, assim, aguerridos. Quer dizer, e as mulheres dele são extremamente protegidas. Se tu olhar atravessado para uma filha de um gaúcho, ou tu olhar para a mulher de um gaúcho, tu tá sujeito a perder o pescoço. Porque ele já pega a adaga na mão e vem para cima. Então, isso Charles Darwin registrou, né? Não sei o que estou dizendo. Ele que escreveu. Então, tu imagina, isso é uma tradição gaúcha mesmo, né? Então, é importante resgatar esse personagem. E aqui o livro não vai contar a biografia dele, tá? Não é interesse contar a biografia dele. Mas é inspirado nesse cidadão que a gente vai conhecer um pouco a história do personagem central do livro, né? Eu coloquei aqui alguns conflitos, gente. Essa região meridional do Brasil aqui, né, desde, desde que o nosso primeiro príncipe nos governou, você sabe que o Brasil foi governado por dois príncipes, né? Sabe o nome? Hã? Não, Pedro I, não Pedro II. Eu pergunto príncipe porque às vezes, como assim príncipe? Sim, eles eram filho, né? Eram da árvore do Dom João lá, que era o rei de Portugal, né? O Dom Pedro I, e o Dom Pedro II é filho do Dom Pedro I. Então nós tivemos praticamente dois príncipes que nos governaram nesse período, né? E aqui, gente, ó, se a gente começar, o livro, na verdade, este livro aqui, ele foi publicado como uma homenagem ao centenário da Revolução de 1923, né? Que foi agora em 2023. Né? E ele conta a história, então, ficcional desse herói dedicado aos seus princípios e valores. Tá? E começa o seguinte: a história da família do herói, ele tem história militar, esse herói.
A gente não considera isso, né? Pensa que ele era um solitário. Não. O pai dele já tinha lutado a favor de Dom Pedro I durante a Guerra Cisplatina, de 1824 a 1828, quando os argentinos queriam se apoderar do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Então, ainda que o Brasil tenha perdido esta guerra, o Dom Pedro I conseguiu fazer o quê? Conseguiu determinar que o Uruguai ficasse com os uruguaios e que o Rio Grande do Sul ficasse conosco. Ele fez um acordo, na verdade, né? Mas foi outra guerra que nós perdemos também. Mas perdemos de um jeito estranho. Ficamos com o nosso território. Senão, provavelmente, aqui hoje, nós estaríamos falando espanhol, né? Ou por causa da Argentina, ou por causa do Uruguai, ou por causa do Paraguai. O que não mudaria nada, né? A gente saberia falar espanhol, mas não estaria falando português, né? Mas daí, se isso fosse assim, o Brasil teria perdido todo o território gaúcho aqui. Então, o Brasil ficaria menor. Então, esse personagem ajudou para consolidar a fronteira. Foi lá e disse, não, vamos pegar, vamos discutir, né? E chegaram a esse acordo aí. Ali, em 1831 até 89, já vem o governo do Dom Pedro II. E não foi diferente. Teve um monte de invasão, de novo, do território nacional nosso aqui por baixo ali, e um monte de guerra. A mais famosa, na verdade, das guerras é a Guerra do Paraguai, né? 1864 até 1870. Vocês notam que as outras guerras foram curtinhas, né? Depois, de 1893, 95, teve a Guerra Federalista e a Revolução de 1923, que durou um ano aí. Mas por que eu trago essas datas? Que o personagem, a história se passa nesse cenário. Então, quando tu vai ler o livro, tu vê que de repente fala num personagem lá. Ah, mas esse personagem existiu. Esse lugar existiu. Sim, existiu, né? Mas o meu personagem que está viajando ali, ele é uma visão criada para a literatura para passear por esse lugar, né? Então, nós estamos aqui hoje para fazer essa sessão autógrafo, entregar o livro para vocês. E eu queria só dizer o seguinte: o livro ele é indicado para pessoas com 12 anos para cima. Por quê? Porque ele é um livro de guerra, né? Ele descreve algumas cenas que são caóticas, na verdade, né? Então, é nesse sentido que eu vou tentar dizer um pouquinho para vocês assim. Tem uma cena do livro, São Gabriel, alguém já foi a São Gabriel aqui? Fica pertinho, já foi? Tem parente lá ou não? Como é que é teu nome? Tu foi até a beira do rio que passa em São Gabriel? Em São Gabriel passa um rio, chama-se Rio Vacacaí. Ninguém sabe se a vaca gritou que caiu ou por que ele tem esse nome. Mas a importância dele está no seguinte: é praticamente a fronteira com a Argentina. E o nosso imperador Dom Pedro ele disse o seguinte: ele disse, ó, esse lugar é um ponto de invasão. E geralmente ou a Argentina ou o Paraguai estavam tentando tomar sempre um pedaço do nosso território. Por isso que a gente tem umas rusas com ele, né? Mas que hoje já estão dissipadas, né? E acontece o seguinte: naquele lugar existia uma fazenda do senhor Trilha, o dono da fazenda, bem na beira do rio. E o Dom Pedro disse assim: ó, o negócio é que vocês vão lá, na beira daquele rio, e vocês vão cavar uma vala, né? Uma vala, e vão fazer uma paliçada. E se der, vocês atravessem o rio e invadam e combatam esse exército que quer nos invadir. A Argentina estava um pouco dividida. Alguns militares queriam invadir o Brasil para tomar posse do Rio Grande do Sul. E uma parte do governo argentino não queria. Então o Dom Pedro, ele ficou assim, o Dom Pedro II ficou em dúvida. Como é que eu vou armar uma guerra se uma parte dos argentinos estão fazendo uma coisa e uma parte dos argentinos querem fazer outra? Mas ele tinha que proteger a nossa fronteira. Então ele mandou lá um contingente militar, gente, e eles abriram ali em São Gabriel, rente ao rio, uma vala de 10 quilômetros de extensão. Imaginem 10 quilômetros. 10 quilômetros, para a gente chegar até a cidade de Colorado ali. Qual é o... Quantos quilômetros dá aqui? Quantos? 12. Então imagina assim, ó, a missão dos militares foi abrir uma vala daqui até Colorado
derrubar árvores e fazer uma cerca de madeira nisso tudo e se esconder ali com as suas armas e esperar a invasão do inimigo. E num desses encontros fatídicos, né, um desses encontros, vocês imaginem, a vala tinha 10 quilômetros de extensão e 3 quilômetros de largura. O nosso herói estava lá. O nosso herói tinha 16 anos quando foi enviado para a guerra, porque o pai dele, o capitão Francisco, fez questão de levar ele junto, com 16 anos. A mãe dele não queria de jeito nenhum. Mas como ele tinha 2 irmãos adotivos, eles foram para proteger ele. Então ele já participou dessa encrenca aí. E um dos soldados, né, de repente está lá num desses encontros e ele diz assim, ferido, caído no chão, ele diz assim pro Adão, o irmão dele: Tchê, tu viu que choveu? Eu nem percebi. E o Adão, que é o personagem, diz pro irmão dele: mas meu irmão, não choveu? Então por que que minhas botas estão encharcadas? Daí o Adão diz assim: olhe melhor esse solo. E ele olhou. E ele disse: é o sangue dos valentes que escorreram na vala. Daí dá para imaginar, né? O tamanho da luta, do confronto e a brutalidade que foram esses confrontos, né? É uma selvageria. Havia pouca munição, então os soldados só tinham a sua faca e a sua espada. É só para dar um contexto de como a história se passa e é daquele tempo. A gente pode não gostar, pode achar que não estava certo, né? Mas os soldados sabiam uma coisa, gente, nessas lutas todas, desde 1835, a Revolução Farroupilha. Qualquer exército, fossem republicanos, né, ou fossem chimangos, ou fossem maragatos, eles não podiam levar os prisioneiros. E isso era um dilema. Se eu não posso levar o prisioneiro, eu tenho que dar um jeito nesse prisioneiro. E aí, as forças militares sabiam, ó, só temos uma saída. Ou eu luto, ou eu morro. Tem até um ditado meio estranho que alguém fala hoje que é cômico, né? Ah, então era ou mato ou morro. E hoje a gente fala ou corro pro mato ou corro pro morro. Mas naquela época não. Ou eu mato ou eu morro. Não tinha outra opção. E os soldados que eram presos, eles eram levados para um confinamento, geralmente, né, para um lugar assim onde o gado ficava restrito, botavam em fila e todos os inimigos eram passados na faca. Então é muito triste, né? E é nesse contexto que vocês vão ver essa história aí, né? Nós vamos ter então aqui em Colorado ainda as duas oficinas, uma oficina de contação de história, né, que vai ser no dia 22, eu já mostrei para vocês. Na oficina de história vai ser usado a revista em quadrinhos, que é a mesma versão do livro, só que um pouco mais para a idade, né, mais fácil. E nós vamos ter no dia 22 uma oficina de desenho, onde vai vir o Alan Mafalda, que é designer e ilustrador. Ele vai ensinar a gente a fazer o desenho a partir de 4 desenhos geométricos. Ele usa o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Com base nisso, tu desenha um personagem, tu cria uma paisagem e tu faz uma história em quadrinho. Então, assim, por que que o Alan vem, gente? Por que que ele vem ensinar desenho? Vocês imaginem, vou contar um segredo para vocês. Um ilustrador, para ilustrar uma página dessas, isso é tamanho ofício A4. Uma página. O preço varia de 180 a 590. Uma página. Ele faz isso num dia. Então o interesse é despertar mesmo o desenho. Pode ser alguém que queira ser profissional do desenho, né? Então, uma revistinha com 30 páginas, que é essa aqui, pro ilustrador, custou ele ganhou praticamente R$ 5.000 para trabalhar. E ele trabalhou 30 dias, né? Então, porque é mais um incentivo para a gente voltar para o desenho, né? Aí tu imagina, tem que vender por quanto essa revistinha, né? Ela teria que custar uns R$ 50, mais ou menos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o valor do trabalho do ilustrador hoje está muito bem no mercado e falta, não tem gente que desenha, que faz esse tipo de coisa. E de repente, numa dessas, né,
as crianças descobrem que elas conseguem desenhar, sentem o gosto e vão. E a gente sempre fala, né? Felicidade, dinheiro e saúde são 3 coisas que cada um vai ter uma quantidade, né? Não é receita para prosperidade. Eu posso ser feliz com pouco dinheiro ou posso ser feliz com muito dinheiro, mas também posso ser infeliz com pouco e infeliz com muito, né? Então, eu preciso ter um pouco de dinheiro, eu preciso ter um pouco de saúde para o meu corpinho, senão eu não chego nos 65 anos que nem eu, né? E eu quero chegar pelo menos à idade do nosso herói, que fez aí 88, vamos ver se eu chego lá, né? Mas então tu precisa ter para ser feliz, né, tu precisa ter isso, né. Tu precisa ter uma cabeça boa, pensar no futuro, olhar para frente, não duvidar daquilo que tu pode fazer, porque se a gente duvida, a gente não se transforma num herói, porque daí tu foge da raia, né. Tu pensa: "Ah", que nem de repente tá pensando assim: "Ah, o que que eu vou ser daqui 5 anos ou 10 anos? Onde é que eu vou estar?", né. Você é médico, você é engenheiro, você é professor, você é arquiteto. Daí tu diz assim: "Ah, mas tem que estudar muito, eu não posso fazer isso". Tá fugindo da raia, né. Então é importante colocar o sonho na cabeça e pensar: "Não, eu vou lutar, eu vou fazer que nem esse herói, né. Eu vou me esforçar, eu vou dar tudo que eu tenho". Para quê? Para chegar no objetivo que é aquilo que eu penso que é certo. Posso estar errado, né? Posso. Daí eu tenho que pensar, repensar a minha estratégia e dizer: "Bah, eu fiz bobagem. Eu tenho que recomeçar do zero de novo". Mas não tem problema a gente errar, e isso é verdade, né? O erro faz parte. E aí vocês vão ver na história que os heróis também erram, né? Os heróis erram, eles têm seus dilemas, seus problemas, né? E tem as consequências de tudo aquilo que tu opta em fazer. Se tu faz uma coisa, tu sabe que pode ter uma consequência. E o nosso herói vive isso, sabe, gente? Porque a dúvida do herói era o seguinte: ele sempre foi fiel ao império. Daí em 1889, o que que aconteceu no dia 15 de novembro? Proclamação hã? Da República. É isso aí, beleza. A proclamação da República, gente, colocou o país em divisão, né. Por quê? Porque os militares queriam instituir uma república, que depois viu o nosso presidencialismo, né, que vive até hoje, mas todo o Brasil vivia um imperialismo. O Dom Pedro II era o imperador, tinha muita gente que gostava dele, achava certo o que ele estava fazendo. E o nosso herói era fiel ao imperador. Todos os fazendeiros do Rio Grande do Sul, na verdade, tinham patente militar. De quem que eles receberam? Do Dom Pedro II, naquela época. Eles ainda eram remanescentes. E eles tinham, né, como diz, tinham patente militar. Um era major, um era tenente, um era capitão, o outro era cabo e o outro era soldado. E nós temos que lembrar o seguinte, né? Naquela época, a força militar fixa era muito pequena. Quando tinha uma guerra, o que que acontecia? O imperador fazia o decreto, ó, todos os homens com mais de 18 anos estão sendo convocados para ir lá para o acampamento do Trilha, porque nós vamos ser invadidos. Não tinha saída. A família que não dispusesse do filho, não, ele ia ser punido. E de algum jeito, ele ia ser um desertor, ele ia ser preso. Então tu era obrigado aí. E é isso que acontecia, né? Então todos os homens iam para a luta. E quem que ficava na estância? Hã? A mulherada, as crianças. Daí tu imagina quem protegia quem nessa altura? Os homens saíam numa cavalgada de 10, 15 dias para ir lutar, e as mulheres e as crianças na estância sozinhas, sujeita à invasão do inimigo, sujeito à brutalidade. E isso foi bem comum. Vou contar só um segredo do livro ainda. Eu não vou contar tudo para não estragar a história. O nosso herói, na verdade, do livro, ele tem 2 irmãos mais velhos, tá. Como é que ele passou a ser irmão desses 2? Em 1845, Capitão Francisco, pai do Adão, estava voltando para casa depois da paz da Guerra dos Farrapos. Passou por uma estância, viu que a estância estava ainda com tudo queimado, tudo derrubado, animais mortos, né. Passaram por aquele lugar e ele, ao longe, viu um choro de criança. Correram lá para ver onde é que estava, acharam um monte de feno, pasto seco, né, que era para o gado, e enfiado lá dentro, 2 gurizinhos.
bem novinho. E o capitão Francisco, mais que depressa, pegou, adotou os dois e levou para casa. E chegou e apresentou para a dona Salustiana, ó, achei 2 crianças órfãs, né? Os pais foram mortos, então nós vamos criar esses 2 guris. E eles se tornam amigos inseparáveis do Adão. E importante dizer, naquela época, né, o Brasil já trazia imigrantes alemães para cá, que se instalaram na região de Pelotas, que era quase fronteira ali, né, pertinho da fronteira. E a história conta que essa família que estava lá eram imigrantes alemães e foram massacrados pelos inimigos. Sobraram só as 2 crianças, que de alguma maneira o pai ou a mãe teve tempo de esconder no meio do mar, né? Então, e esses são os 2 irmãos que vêm com Adão até 1923. Acontecem uns percalços, algumas coisas, mas isso eu não vou contar para não estragar a leitura, tá? Então, gente, eu quero primeiro agradecer por vocês estarem aqui. Para mim é um privilégio poder trazer essa obra, o livro, entregar para vocês, né? Dizer que é graças então ao financiamento aí do Procultura, né? Da Secretaria de Cultura do Estado, né? Da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, é que eu posso vir aqui, porque esses livros estão todos pagos com verba da Lei Paulo Gustavo. Então, para mim é um privilégio entregar a obra e poder entregar tudo, porque eu não preciso ficar com nada, porque já está pago. Isso é muito bom, tá? Então eu agradeço a presença de vocês. Se alguém gostaria de dizer alguma palavra? Não? 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 Porque daí a gente vai para a sessão autógrafa. Bom dia às professoras, os alunos, o Neymar, visitantes, né, a Mara, do pedagógico, tá? E a direção da escola. Que momento maravilhoso estarmos na presença de um escritor, de um autor. Enquanto ele falava, quanta coisa nós revivemos da história, né? Vocês não foram revivendo tudo também? O que a gente aprendeu, o que a gente sabe, né? Que momento, né? Que bom que vocês estão aqui, que vocês aproveitaram, e muita coisa vem por aí ainda. Então, fica o agradecimento, professor Ervino, tá? Pela sua presença, pela sua disponibilidade em trazer este projeto para nós aqui. Hoje, pela manhã, então, aqui em Vista Alegre, na Espírito Santo, e à tarde, na Princesa Isabel. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Regina. Obrigado, é uma satisfação, tá? Bom, gente, então agora vamos entregar os livros, né? Eu só estou com uma dúvida assim se nós temos para todo mundo. Mas depois eu vou passar então o link do livro digital. O livro digital, gente, ele vai ficar disponível o livro e a revista. E eu tenho um detalhe ainda. O projeto tem uma preocupação com as pessoas com deficiência visual. Alguém tem alguma pessoa com deficiência visual em casa? Porque assim, se tiver algum vizinho, algum parente, alguém próximo da escola também, né? Eu vou deixar uma lista ali para você colocar o nome, porque o projeto distribui um pendrive com a narrativa dos livros. Tem o audiobook do livro e o audiobook da revista. Então, alguém que não consegue ler, né, ele vai poder ouvir a história. Ela é narrada. E também tem uma versão da revista que vai sair no idioma caingangue. Aqui nós não temos nenhum assentamento do povo caingangue, né? Então, assim, então aqui não vai precisar distribuir, mas eu vou trazer para a escola para deixar um exemplar para poder dar uma olhada nisso, né? Porque os caingangue, eles não têm escrita, né? Eles só têm a fala. Então, o linguista que fez a tradução, ele escreveu a história conforme se pronuncia a palavra, né? Por exemplo, o cortador de cabeças tem um fonema caingangue que representa isso. Até o linguista disse assim, bah, tem palavras que no caingangue não existe. Eu passei o texto para ele, né?
Daí eu digo: "Não, mas tu tem que olhar o texto e como é que o Caingangue falaria aquele texto". "Ah, então eu posso reinterpretar". É isto mesmo, né. Então ficou muito bonito, sabe, ficou muito legal isso. Então se alguém tiver alguma pessoa com deficiência visual, vai ser disponibilizado aí o arquivo, o pendrivezinho com os 2 arquivos narrados então, né, fica mais fácil, né. E tudo que a Mara está guardando ali na filmagem, eu posto isso no Facebook e a Mara coloca legenda, né, para aquelas pessoas também que não ouvem poder olhar depois, né, e poder ver o que está acontecendo, pelo menos na leitura, tá. Então, depois eu vou pedir para quem não assinou a lista lá na frente, assine a lista, porque nós precisamos ter uma lista de presença, e vamos entregar os livros então, não é? Tá? E daí eu fico à disposição para assinar. Muito obrigado.